O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. Mateus capítulo 9, versículo 9. Digam assim comigo: Jesus viu um homem. Jesus viu um homem Chamado Mateus. Sentado na coletoria de impostos. Sentado na coletoria de impostos. E disse-lhe: segue-me. Segue-me. Ele se levantou E seguia a Jesus. Nós sabemos que Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. A teologia nos ensina que através da encarnação do Verbo de Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que nós podemos compreender, pelo menos um pouco melhor, o mistério de Deus nosso Senhor. Interessante, minha gente, é que esse Jesus, que também é possuidor da natureza humana, é um Jesus que vai nos ensinando como a gente pode se comportar, como nós podemos ter atitudes positivas diante da vida de alguém. Vejam que Mateus é um cobrador de impostos. Um cobrador de impostos na sociedade judaica era odiado por dois motivos. Primeiro, porque era praticamente um traidor do povo. Embora sendo alguém que tivesse nascido no contexto da Palestina, era alguém que trabalhava para o Império Romano e cobrava tributos para o Império. Um segundo momento é que todo cobrador de impostos, eles eram corruptos, eles cobravam a mais as taxas do governo romano e uma boa parte colocava no próprio bolso. Por exemplo, Zaqueu. Nós conhecemos tão bem aquela passagem do pequeno homem em cima da árvore. Zaqueu também era cobrador de impostos. Mateus estava sentado na coletoria, fazendo aquilo que ele fazia enquanto atividade há muito tempo, cobrando impostos. Jesus está passando naquele momento, olha para ele e o convida a segui-lo. A primeira lição que nós podemos extrair do Evangelho desta noite é justamente esse convite que Jesus faz a Mateus. Interessante porque um convite, um chamado, ele pode mudar radicalmente a vida de alguém. Você poderia, por exemplo, lá na tua casa, fazer alguma coisa sozinho. Poderia. Tem capacidade para fazer algo individualmente falando. Mas se você convidar o teu irmão para fazer junto com você, ele vai se sentir útil e especial. A esposa poderia fazer alguma coisa sozinha, mas se ela compartilha aquilo com o marido, se ela convida o marido a participar da atividade que ela vai fazer,
ele se sente querido, se sente útil. Isso é companheirismo, isso é comunhão. E é isso que nós aprendemos com Jesus. Jesus olha para aquele homem e diz: segue-me, vem comigo. Quantas e quantas vezes nós nos sentimos rejeitados porque alguém não nos convidou, às vezes por uma festa. Por mais simples e bobinha que fosse aquela festa, mas de repente o teu amigo, uma pessoa que você considera muito, ele não te convidou, ou ele esqueceu, ou sei lá o que passou pela cabeça dele, e aquilo te marca profundamente. Você vai carregar essa sequela por muito tempo. Nossa, o meu amigo de infância, o meu padrinho, o meu chegado, ele não me chamou para o aniversário dele, não me chamou para esse momento da vida dele. Um convite está dizendo que o outro tem acesso direto à minha vida, à minha história. E é isso que Jesus faz com Mateus. Mateus, vem participar da minha história. Vem participar da minha alegria. Vem participar da minha missão. Você está incluso nela. Há um outro dado muito interessante, porque gente arrogante, altiva, prepotente, gente arrogante, ela não chama ninguém, ela não convida ninguém, porque ela se basta. Só convida alguém, só partilha algo com alguém, só chama alguém para participar de sua história, aquele que tem o mínimo de humildade. Pessoas humildes, elas conseguem sempre convidar alguém para estarem junto delas. Já o arrogante não consegue, porque o ego dele é inflado, o ego dele é muito alto, então ele se acha o cara. Vejam vocês que, às vezes, quando você convive com gente arrogante, ela nem precisa falar que ela é arrogante. O arrogante sempre e geralmente ele fala na primeira pessoa do singular. Eu, meu, tudo é só dele. Minha casa, meu carro, minha cama, minha mesa, minha comida, meu isso, meu aquilo. Veja, ele não dá espaço para que haja um eu, tu, nós. É só eu. Eu sei, eu posso, eu faço. Se eu não fizer, ninguém faz. Essa é arrogante também. É quase que o insubstituível. Jesus é Deus. Poderia muito bem ter sido assim. Eu sou Deus, eu sou o cara, eu sou filho do dono de tudo isso aqui. Mas não. Um Jesus que vai dizer: vem, segue-me, vem comigo. Um Jesus que sempre preferiu a primeira pessoa do plural, o nós. É lindo isso. Gente humilde diz para o outro: vamos juntos. Eu preciso de você. Eu não posso sozinho. A sua companhia, a sua presença me irradia luz e me faz bem. Eu poderia fazer sozinho, mas eu quero fazer contigo. Isso é uma pessoa humilde. E é isso que nós encontramos no Senhor Jesus. Jesus vai convidar Mateus, Pedro, Paulo, eu, você, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, as gerações que virão depois que nós já tivermos enterrados, sepultados há muito tempo. Sempre ele vai chamar colaboradores, porque uma das características de Deus, e que nós seres humanos não aprendemos ainda, infelizmente, é a humildade. Um Deus lavar os pés dos discípulos não tem outra característica mais acentuada do que humildade. Segundo passo, um Jesus que passa, um Jesus que olha, um Jesus que convida, e um Mateus, e isso que eu acho também fantástico, imediatamente levanta, deixa a coletoria, deixa os impostos, deixa o trabalho do Império Romano,
deixa o dinheiro que ele tinha já roubado e segue Jesus. E aqui nós aprendemos uma segunda coisa. Existem oportunidades nesta vida, minha gente, que elas não vão acontecer novamente. Elas serão uma única vez. Por isso, muitas e muitas vezes nós ficamos protelando para segunda-feira eu faço, depois da novela eu faço, depois do jogo de futebol eu faço, depois que eu chegar das férias eu faço. A gente vai protelando e as oportunidades vão cessando. Existem coisas nessa vida que elas nunca mais acontecerão na sua vida se você perder essa oportunidade que a graça de Deus está te dando. Depois não fique com remorso e carregando isso pelo resto da tua vida, sobretudo após os 50 anos de idade, quando a maioria fica dizendo: ai, se eu tivesse feito, ai, se eu tivesse falado, ai, se eu tivesse abraçado. Mas você não abraçou, você não falou, você não fez e o tempo passou. Mateus, imediatamente. Agora, há uma outra coisa importante. O verbo levantar aqui, na língua portuguesa, a gente entende claramente, alguém que levantou e foi atrás, ok. Mas nós temos que compreender que isso aqui foi escrito na língua grega. Na língua grega, o verbo levantar significa ressuscitar. Ressuscitar de resurgere, levantar-se de novo. Todas as vidas que Jesus passa e convida para segui-lo, são vidas que estavam sepultadas e tiveram a chance de levantar-se de novo. Você pode cair 1000 vezes, se você permitir, 1001, o Senhor Jesus te ressuscitará. E isso é lindo. Terceiro ponto, e eu termino. Esse Mateus aqui é um publicano, cobrador de impostos, ladrão, pecador e que ninguém gostava dele na Galileia. Jesus passou, olhou, se encantou e percebeu que aquele homem tinha um fiozinho pequenininho que poderia ser puxado e a mudança aconteceria. Jesus viu que aquele homem tinha algo de bom dentro dele, que Jesus consegue ver e nós não conseguimos ver isso. Jesus identificou que aquele homem poderia ser alguém de fundamental importância no cristianismo. E Jesus puxou aquele fiozinho de vida, aquele fiozinho de esperança, e Mateus foi se transformando. Por isso, eu volto a repetir o que eu falei num pedacinho da pregação de ontem, aqui, ou de antes de ontem, se eu não me engano. Dizem aí fora que pau que nasce torto nunca se endireita. Depende. Tem pau que nasce torto que, se for para as mãos de Jesus, não só se endireita, como se transforma em um grande herói na fé. Vejam, esse Mateus aqui é o que escreveu esse evangelho aqui que nós proclamamos hoje. Esse Mateus ficou conhecido e lembrado até hoje e até enquanto a terra existir. Vejam, às vezes uma pessoa muito famosa, muito rica, muito influente na sociedade, ela morre, alguém lembra por algum tempo, depois simplesmente se esquece. Fazem 2000 anos que nós lembramos de Mateus, porque Mateus é o autor deste evangelho e apóstolo de Jesus Cristo. Um ladrão que foi transformado em apóstolo. Um cobrador de impostos que se transformou num evangelista. Um cara que há 2000 anos, e enquanto existir a igreja e o mundo,
ele continuará sendo falado como o discípulo que abandonou a coletoria para seguir os passos de Jesus de Nazaré. Escute, e eu termino. Eu não sei como anda a tua vida, até porque você é que deve saber como ela está. Mas a única coisa que eu posso dizer a você como sacerdote e conhecedor da palavra é: não há vida que Deus não possa transformar para melhor. Escute isso, não há vida irrecuperável para Deus. Ainda que seja aquele que esteja preso num presídio de segurança máxima, ainda aquele é uma vida, se ele quiser, claro, recuperável. Porque Deus é o Senhor poderoso, absoluto, Senhor de todas as coisas. Tudo está submetido ao seu poder. Basta que eu me levante como fez Mateus e o siga. Basta que eu tenha a coragem de dizer: eu te seguirei. Eu não sei para onde o Senhor está indo. Eu não sei onde o Senhor mora. Eu não sei o que o Senhor quer de mim. Mas se é o Senhor que está me chamando, eu acredito. Melhor seguir Jesus, meio que sem saber qual é o rumo, do que seguir algo que nós até sabemos qual vai ser o fim. E o fim pode ser a morte eterna. Seguir Jesus não é fácil para ninguém. Nós que somos padres sabemos muito bem o que significa isso. Seguir Jesus é muito difícil. É muito complexo. Seguir Jesus é uma vocação árdua. Só que nós sabemos qual é o desfecho desse segmento. E o desfecho é a glória do Pai. Por isso, minha gente, se na tua casa tem um filho rebelde, um marido complicado, um casamento arrebentado, uma esposa extremamente egocêntrica, acredite e ore pela transformação radical da tua família, para que a tua família se levante como Mateus e possa ficar marcado na história do coração de Deus, que aquilo que éramos em Jesus já não somos mais. Tudo pode ser mudado pela fé no Senhor Jesus. Tua vida, teus problemas, tuas tempestades, tuas contendas, em Jesus tem solução. Levanta-te e faça a tua parte. A Ele uma salva de palmas.